É. Sim. Ô, Vitinho, No vai caso é fazer e fica rápido. quieto, rapaz. Olha, só não vou mandar você ir tomar naquele lugar porque eu tenho muita receita Ô, pra te dar Vitor, lá. faz favor, hein? Aqui não tem necessidade. Eu vou banir você Começa da reunião. lá. Ah, é, a Valéria aprendeu como é que expulsa as pessoas da reunião. Teve um intruso que entrou no primeiro ano, o Pedro me ensinou a banir. Não, não pode banir nós não. Que horror, né? Aqui. Depois vocês assistem o vídeo, tá? É bem curtinho, não põe vídeo aula muito longa, não, porque eu sei que vocês não assistem. Tem no máximo 5 minutos. Então vocês assistem lá que está explicando certinho o que é a crise de 1929. Tem um outro vídeo lá também sobre a nova ordem mundial. Não, mentira, sobre misturando geografia com história, sobre a Revolução Russa, tá? Passei algumas atividades para vocês. Todo mundo respondeu a primeira? Sim, Podemos ir Sim. para B? pode. Tem alguém que quer que espere? Pode ir, pode ir. Ó, a D está assim, ó. Pesquise a relação entre a prosperidade econômica norte-americana e as taxas de desemprego apresentadas no gráfico e as guerras mundiais. Durante... Ó, eu queria comentar uma coisa com vocês, eu tinha até esquecido. Ó, uma vez eu li num livro uma frase assim, ó. Guerra na casa dos outros é que é guerra boa. Por que a guerra na casa dos outros que é uma guerra boa? Que não está desenvolvido. O que uma guerra causa? Ah, muita destruição. Destruição, mortes, né? Gastos. E por que a guerra é boa na casa dos outros e não na nossa? Destruindo é nossa. Porque ainda não vai ter esses gastos, né? Vai gasto mais com os De inimigos. destruição. Isso aconteceu com os Estados Unidos? Teve algum conflito armado durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial dentro do território americano? Creio eu que não. Não, não teve nenhum conflito armado. Só, por exemplo, só vamos dizer assim, marítimos lá no Oceano Pacífico, lá na base naval de Pearl Harbor, lá com envolvimento no Japão, mas não teve nada assim em território americano. Então, a economia americana, vamos dizer, ela não sofreu nenhum abalo pelas guerras, muito pelo contrário, ela se beneficiou do período das grandes guerras mundiais. Por quê? Porque ela vendia muitos produtos industrializados para os países europeus, já que eles não estavam produzindo por causa da guerra, tudo que eles precisavam, eles importavam dos Estados Unidos. Então, olha a pergunta, ó. Pesquise a relação entre prosperidade econômica dos Estados Unidos e as taxas de desemprego e as guerras mundiais. Então, quer dizer o quê? Que os Estados Unidos se beneficiou das duas grandes guerras mundiais por causa das exportações, né? Das indústrias. Se beneficiou economicamente, né? As indústrias passaram a produzir muito e vender muito para os países que estavam envolvidos na guerra. Ó, Pedro, tá, o gráfico está aqui, ó. Vamos colocar as duas primeiras guerras, a primeira. Vamos colocar no período de 1920 a 1930. Como que tá as taxas de desemprego nos Estados Unidos nessa época? Baixa, não é? No período entre guerras, que foi entre a Primeira e a Segunda Guerra, 1930 a 1940, como que estava a taxa de desemprego? E no período de 1940 a 1960? Baixo. Baixo. E no período de 1940 a 1950 é o período da Segunda Guerra Mundial. Então, ó, no período entre guerras, vocês podem colocar assim, a prosperidade econômica norte-americana foi muito boa, né? Consequentemente, as taxas de desemprego também eram menores. Vocês conseguem colocar nesse raciocínio, mais ou menos?
Hum? Eu entendi, tipo, na guerra eles tiveram uma. Foi melhor pra eles. A taxa de desemprego menor porque as indústrias produziam bastante e vendiam bastante para a Europa, né? Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Ô, Valéria, você Oi. pode repetir, por favor? Só o... Você pode colocar aí, Luiz, que no período de guerras, a economia norte-americana, ela tinha um nível de prosperidade muito bom, baixas Aham, taxas de desemprego. entendi. Agora, o único período que o desemprego foi alto vai ser esse de 1930 a 1940, que foi o período da crise econômica, né? Pela queda da Bolsa de Valores lá de Nova York. Vocês sabem que as pessoas, elas negociam o preço das ações na Bolsa de Valores, né? Ou tem alguém que não sabia disso? Como? Como que é? Por exemplo, é nas bolsas de valores que você negocia o preço das ações das empresas. Vocês já ouviram falar das sociedades anônimas? SA, S-A, o nome da empresa, por exemplo. Se uma empresa, a Petrobras, ela é uma SA. Se você tiver capital e quiser investir na bolsa de valores, você pode ir lá e comprar ações de uma determinada empresa, entendeu? Aí, dependendo de quanto que a empresa lucrar, você vai ganhar dinheiro. Agora, se a empresa perder, você também perde dinheiro, entendeu? É mais ou menos isso. Então, quando houve essa desvalorização do preço das ações nos Estados Unidos, houve essa queda da Bolsa de Nova York, isso aí, ó. Ou seja, a desvalorização do valor das ações. Para quem negocia em Bolsa de Valores, é um negócio, vamos dizer assim, muito arriscado, né? A economia, ela tem que estar muito bem obrigada para você poder investir. Tá? Pronto? Aham. Tem mais alguém? Tá, eu estou vendo que a Keilane está escrevendo, a Sarinha está escrevendo. Tá? Ó, ao observar o gráfico acima, quais inferências que você pode realizar sobre a economia americana antes e depois da crise de 1929? Se você olhar lá no período de 1910 a 1920, como que estavam as taxas de desemprego no gráfico? Em torno de quantos por cento? Baixo, né? 5% é baixo. E depois de 1929, o que aconteceu? Subiu, né? Aí, chegou a quase 25%. O Guilherme, ele está assistindo ou ele deixou ligado e saiu passear? Você não tá pondo na cara, o Vitinho? Pede Não, pra tô aqui, tem que Valéria. ligar a câmera, vocês aí, gente. Liguem a Aí, câmera. ligação. O certo Ai, presente. Não, precisa sim. Vocês são tão Que bonitos, ligar. por que não pode mostrar o rosto? Aí, Todo mundo Não, já viu só tô vocês, já, na derrota. real, gente. O certo presença tinha que ser com a câmera ligada. Eu Cala também sua acho, boca, Luiz. Eu também acho, Luiz. Vocês não acham nada. Você tem.
Não? Já fiquei lá em crescimento. Cacá dormiu aí na aula, ó. Dormiu, não. Você respondeu tudo, Vitor? Respondi, ué. Ah, tá. O Vitor mais fala aí, vai ver a apostila dele tá em branco. Deixa ele. Ele não me entregou nenhuma atividade no primeiro bimestre. Ô, louco, não entreguei, não? Agora Entregou o conselho foi lá na casa dele. um monte de coisa, tá? O conselho foi aí na sua casa, Vitor? Sem problema. Foi. Veio aqui me acordar, esse povo chato. Tem que saber Zé Gambira, não. Não sei, mano. Qualquer hora eu vou te mandar os arquivos. Você me chama lá no particular, eu vou te enviar todos os arquivos que tem. Deve ter umas 6 atividades para fazer. Eu não vou nada. Vai sim, você vai ficar sem nota. E sem presente. Alô? Alô? Não. Cheguei nesse ponto ainda não. Ô, Valéria, Oi. mas a presença vai contar só pelas aulas online que nem tá aqui agora? Não, pela entrega das atividades. E o que vira nós ficar aqui? Muita coisa. Você quer perder o terceiro ano, que é o último ano da sua vida? Escolar? E também Ele tá querendo saber da presença, isso sim. Gente, Ô, Valéria, tem gente falando que ia fazer outro ano que vem? então, ó, mas eu falei pro Pedro o seguinte. Falei pro Pedro lá na escola semana passada. O governo, ele pode até dar essa possibilidade para vocês, sim. Só que ele não vai abrir uma sala de quarto ano. Ele vai querer colocar os alunos que querem fazer junto com os outros, tudo numa sala só. Entendeu? Então quer dizer que quem resolver fazer o terceiro de novo, vai fazer junto com o segundo, que é o segundo desse ano, entendeu? será que vai ser assim mesmo? Não sei, gente. Eu não espero muita coisa do governo, não. A intenção Já tá ruim. A intenção é piorar ainda? pode ser que eu pago a minha língua, entendeu? Mas não sei. Não, deixa Ah, ele deixa do ficar jeito e que tá paga mesmo. todo mundo. Mas É isso mesmo. se vocês pegar firme com todas as aulas certinho, participar, eu acho que vai dar para conseguir terminar tudo esse ano, sim. Mas aí você fica a critério de cada um, né? Ó, vamos fazer lá agora a atividade 2, a página 71. Tá bom? Eu só vou comentar, às vezes não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas a gente vai falando aí, ó. Realize uma pesquisa com as orientações do seu professor e do roteiro abaixo e realize um infográfico. Veja no modelo link abaixo sobre a crise de 1929 e seus desdobramentos no mundo. Sabe quando você coloca uma palavra e vai colocando várias setas lugar ao redor dela? Por exemplo, você escreve assim, a crise econômica de 1929 no meio do caderno. Quem que estava escrevendo muito assim? Esses dias eu estava pegando umas atividades só em tópico. Acho que era do Bruno. Bruno não está aí não, né? Não. Tá roncando. E a partir daquela palavra você começa a puxar setinhas. A gente chama isso de mapa mental, tá? Ou infográfico. O Pedro está montando, ou fluxograma também. O Pedro está mostrando PowerPoint. Mas eu acho que PowerPoint para um momento desse, assim, não sei. Só se vocês quiserem. Mas Vou eu abrir acho esse link que tá aqui embaixo, ó. eu Cadê? acho interessante Aqui, ó. vocês só fazerem um mapa mental mesmo. Coloca o assunto e coloca o desdobramento dele, os fatos mais importantes, que nem um esqueminha, entendeu? Eu acho mais fácil. Com esse roteiro aqui, ó. Os impactos da Grande Depressão para a economia dos Estados Unidos. Quais foram os impactos que nós falamos até agora dessa crise econômica? Vocês podem citar algum? Desemprego. Desemprego. Pode colocar aí. O desemprego também leva a quê? Que eu falei para vocês sobre o padrão de vida. Empobrecimento, gente. Vocês não conhecem a palavra?
Eu sempre fui pobre, empobrecimento da população, né? Desemprego, empobrecimento, aumento da fome, tá? Vocês vão ver na atividade lá que eu passei para vocês. Essa aula vai ajudar vocês a fazer atividade, porque vocês vão estar craques na hora que vocês forem lá responder. Desemprego, a fome, falência de bancos e empresas, né? Por causa da desvalorização das ações. Quê? Mandar o link das. Eu mandei lá no grupo. Bem, OAB, os efeitos provocados pela Grande Depressão em nível global. Se nós pensarmos assim, por exemplo, que a economia mundial ela é toda conectada, né? Muitas vezes uma empresa americana ela tem filiais assim espalhadas por várias partes do mundo, que nós chamamos de multinacionais. Vocês já aprenderam isso daí, gente. Essas multinacionais, essas empresas, elas estão extremamente conectadas. Se naquela época uma empresa ela fechasse a sua unidade produtiva na matriz, no caso nos Estados Unidos, acabava afetando a economia de outros países? Sim, porque Sim. muitas vezes essas empresas tinham mais unidades produtivas em outros lugares. Por exemplo, a Nestlé não tem no mundo inteiro? Quantos empregos a Nestlé não gera no mundo inteiro? Foi comum. Muito, né? Muito, gente. Já pensa se a Nestlé vinha à falência? Quantas pessoas vão ficar desempregadas? Então, ó, efeitos provocados pela Grande Depressão em nível global. Então, foi uma crise econômica o quê? Mundial. Tá? Os efeitos é uma crise econômica mundial. Aí a Thaís entrou, ó, eu acho. Crise econômica mundial? Econômica mundial. A Thaís tá aí? Ela apareceu? Ô, Valéria, Oi. você pode repetir para mim? Que eu não consegui ver que o meu travou. Ó, os impactos da Grande Depressão para a economia dos Estados Unidos. Nós falamos desemprego, empobrecimento, fome, falência de empresas e bancos, Falência? de empresas e bancos. Porque os bancos também compravam ações, né? Os bancos também foram grandes investidores nessa época também. Ó, o Diego também entrou agora, tá cheio de gente hoje. Na hora que tá acabando a aula, eles vão entrar. Tudo bem. Dosador. Vai ter que levantar mais cedo da próxima vez. Ó, a última pergunta aí. Pronto? Posso? Pronto. Ó, como a crise de 1929 atingiu a economia brasileira? Vamos ver quem sabe. O café, não tem a ver com café? Tem. O café, ele era o produto. E aí Mas- caiu o preço, e aí virou uma baderna. Queimaram o café, não foi? Isso. O governo brasileiro, gente, eu não sei, o Brasil, ele sempre deu voo de galinha, né? Você sabe como é que é voo de galinha, né? Põe uma galinha para voar. Como que a galinha voa?
Eu não vou direito. É cômica a situação. Então, o que o governo brasileiro fazia? Ele comprava o café dos fazendeiros e estocava, tá? Ele vendia o café só quando o preço estava bom. Quando o preço estava baixo, estocava o produto para ver se o preço subia. Também fazia lá uma especulação, né, financeira, vamos assim dizer. Só que o dinheiro que o governo usava para comprar esse café era um dinheiro que vinha de empréstimos com bancos internacionais. Isso também vai levar o Brasil a uma crise econômica grande, alguns anos depois, vamos dizer, desse período aí. Tá? Você compraria dívidas internas para poder comprar o café dos fazendeiros, estocava esse café para esperar o preço tá bom para vender. O maior comprador de café do Brasil era os Estados Unidos, tá? Com essa crise econômica, e os Estados Unidos param de comprar o café brasileiro. Aí, o governo, muito esperto, começa a queimar os estoques de café, vamos dizer, em praça pública. Por quê? Porque se a oferta do produto é muito grande, o que acontece com o valor? A lei da oferta e da procura cai, né? Então, para tentar aumentar o preço do café, começou a queimar café em praça pública. Que bobeira. Começar a queimar o dinheiro dos empréstimos internacionais, entendeu? Ou seja, não serviu pra nada, né? Ou serviu? Não, essa situação, assim, não serviu para nada, é um voo de galinha, entendeu? Todas as soluções que o Brasil tenta colocar para tentar resolver os problemas econômicos ou políticos do nosso país é um voo de galinha. Vou queimar café. Queimar café para tentar diminuir os estoques. Só que isso não adiantou em nada, porque o café realmente ele deixou de ser o principal produto de exportação, tá? Aí a crise econômica também vai dar o pontapé inicial para a industrialização do Brasil, né? Porque eles vão deixar de investir tanto na atividade cafeira para poder investir mais nas indústrias nacionais, tá? Então, ó, como a crise de 1929 atingiu a economia brasileira? Atingiu em cheio a produção de café. Vai ter uma queda muito grande nos preços aí, tá? Vai gerar desemprego no campo, porque a população trabalhava na colheita, no plantio do café, né? Aí você imagina, deixar de produzir café vai causar o quê no Brasil? Desemprego. Acabou a aula, né? Acabou às 11 horas, né? 11h05? Começa 10h15, ou 10h20, eu contei 10h20. 10h20. Acabou às 11h05. Pedro, Bolo. quando aparece escrito aí, assim, por exemplo, agora que eu vi você adicionando os alunos aí, a pessoa tentando entrar fora dos domínios da SEDU. O que significa isso? É que a pessoa tá tentando entrar pelo link lá, sem ser pelo Google Classroom. Ah, tá. Mas nem sempre é isso, não, né? Hã? Mas não quer dizer que seja vírus, não, nada disso. Não, é alguma pessoa que tá tentando entrar sem ser que tá no Classroom ainda. Ah, tá. Pode ou não ser aluno, né? Mas como a gente só manda no grupo da escola, provavelmente é, né? Às vezes é aluno. Eu vejo o nome aqui que tá, né? Então, tipo, apareceu o Diego, aí eu sei que é o Diego, eu permiti, a Thaísa. Mas por isso. Agora você viu no primeiro B, né? Ô, Pedro, Oi. eu tô entrando direto pro meu e-mail agora, igual aquele link que você manda direto no grupo lá. Então, E aí eu não consegui entrar no... você tá fora do domínio da Seduc. Aí mas Por depois isso é importante vocês manter os nomes certinho, entendeu? Não colocar apelido nem nada. Só um nome. Ó, amanhã tem geografia, tá? A que hora? 11h05 às 11h50. 11h05 às 11h50. Amanhã tem geografia. Sexta aula. Cadê o povo aí? Ninguém vai aparecer aí, Vitor, Juan. Não. Tô de Não é sexta aula, não. É a quarta aula. Mostra o dente aí. Diego, aparece aí, Diego, Victoria, Arlon, Chayenne. Vocês têm que aparecer pra ter presença, hein? Hoje é aniversário do Matheus, né? Não, Kelly. Pelo amor de Deus. Tá boa a aula?
Acabou. Todas. Não, vai continuar até 2 horas da tarde, bobão. Agora é truco. Memória do estado, né? É, por isso que vão criar uma sala no Classroom de truco, é isso? Deixa eu agora perguntar para vocês, ó. Vocês conseguiram entender a aula de história? Deu pra entender. Deu Deu pra para entender. Mais que matemática. Concordo, claramente que sim. Então tá bom. Fico feliz, tá? Tchau para vocês. Até amanhã. Amanhã Tchau, onde que eu paro de gravar aqui que eu não sei? Eu tô aqui. aula, às 9h15. Diego, aparece, tem que aparecer pra ter presença. Liga a câmera aí, Kid, mostra a cara. Ó, que susto. Tô sentado aqui, ó. Cadê o Vitor, Vitinho? O Vitinho já pôs a forma. Ô, Laís. Bate uma foto aí, Pedro. Thaísa.